Ao sagrado princípio Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai Divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também, com os sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão. Ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas. Nação. Não apenas os espíritas, mas a maioria da humanidade acredita que reencarnamos, ou seja, que após a morte voltaremos novamente a um corpo para novas experiências, inúmeras vezes. O objetivo dessa volta é nos dar novas chances, em diferentes situações, aprendizado do qual precisamos para a nossa evolução. A cada nova volta, viremos numa situação diferente, mas sempre útil e necessária ao estágio evolutivo no qual estivermos. Voltaremos ricos ou pobres, doentes ou saudáveis, numa grande metrópole ou num vilarejo, para servir ou ser servido, poderosos ou não, como homens ou mulheres. Essa variedade de experiências é que vai nos ensinar e nos dar a amplitude de conhecimento de que necessitamos. É por meio dessa diversidade de situações que vamos compreender, e por nosso esforço e vontade, como nos livrar das más tendências que adquirimos ao longo de nossas idas e vindas. Lidaremos com a inveja, o orgulho, o ódio, a incompreensão, o preconceito, o egoísmo, o ciúme, a agressividade, o sectarismo, a xenofobia e o medo. Lidaremos com tudo isso e muito mais. E lidaremos com esses sentimentos em nós mesmos e nos outros em relação a nós. Assim aprenderemos o valor do amor, da fraternidade, do perdão, da delicadeza, da compreensão, da empatia, da modéstia, da composição, da solidariedade e do servir. Tudo aos poucos, mas sempre. Tarefa para um tempão, aprendizado de montão. Livre-arbítrio, causa e efeito. Esses são alguns dos conceitos mais interessantes e importantes do Espiritismo. Livre-arbítrio, Maria, significa que temos livre escolha. Podemos fazer o que quisermos, tudo mesmo, e arcaremos com as consequências, as benesses e mazelas dessas escolhas. Posso roubar? Posso. Posso ajudar? Também posso. Mas nada passa sem uma consequência. Se eu roubar, minha vida será mais difícil. Se eu ajudar, ela será mais fácil.
Essa é a consequência. Pura lógica. Façamos o que quisermos, isso é livre-arbítrio, e inexoravelmente arquemos com as consequências de todas as nossas ações. Isso é causa e efeito. Uma analogia. Podemos comer muito? Muita gordura, muito açúcar e muito sal? Podemos ser absolutamente sedentários? Resposta: yes, we can. Podemos tudo isso. A pergunta agora passa a ser outra. Agindo assim, seremos saudáveis? Dizem a ciência e a experiência que não. Agindo assim, seremos obesos, quase certamente teremos pressão alta, provavelmente seremos diabéticos, acumularemos gordura no fígado, sofreremos de alguma doença cardiovascular, sobrecarregaremos os rins e as articulações e desenvolveremos outras tantas doenças. Mas se quisermos, podemos agir como descrito? Claro que sim, podemos. Podemos tudo, mas as consequências para a saúde virão. O livre-arbítrio nos permite a ação, e a causa e efeito nos dá a consequência disso, positiva ou negativa. Assim com tudo em nossa vida. O livre-arbítrio nos leva a outros raciocínios prezados pelo Espiritismo. Primeiro, Deus não pune nem premia. Nós é que nos punimos ou nos premiamos. Nós é que desenhamos nossa vida, melhor ou pior, conforme nossos atos. O que erroneamente interpretamos por punição é apenas o efeito de uma causa. Segundo, somos senhores de nosso destino. Pelo livre-arbítrio, eu herdo hoje o meu passado. Pelo livre-arbítrio, eu desenho hoje o meu futuro. Eu sou o arquiteto da minha vida. Se ajo bem, terei um futuro e um presente melhor. O contrário também é verdadeiro. Terceiro, não há injustiça. Se um sofre e outro não, isso é consequência do que se faz e se fez. Cada um tem a sua trajetória, e o modo como estamos vivendo nesse momento diz muito do que somos e, sobretudo, do que fomos. É aquela a cada um segundo as suas obras. Se sofremos, é porque ainda temos que melhorar aquele comportamento em que, no passado, não quisemos atuar. Para cada um, a lição necessária para melhorar, a fim de, por assim dizer, passar de ano. Isso nos ajuda a entender por que aparentemente alguns sofrem muito e outros nada. É que os do segundo time já passaram por experiências pelas quais os do primeiro ainda não passaram, ou não quiseram enfrentar de forma honesta e adequada. Estes ainda têm todo o trabalho por fazer. Responsabilidade e culpa. O Espiritismo enfatiza o conceito de responsabilidade e refuta o de culpa. A culpa é pesada, punitiva, derruba a gente, atribui enorme peso e cria a absurda noção da impossibilidade de recuperação. Embute o conceito do mal, destrói. A responsabilidade é serena e equilibrada. Traz a noção de maturidade, o conceito de compartilhamento e de bem viver em sociedade, de humanidade, de respeito e de amor. O Espiritismo admite que erramos e erraremos por um bom tempo. E entende o erro como algo normal, talvez indesejável, mas normal. Sabe que o erro é inerente ao espírito imperfeito ainda em aprendizado. E sabe que é assim que aprendemos e nos aperfeiçoamos. Compreende que nosso aprendizado consiste exatamente em corrigir nossos erros. Não folga com eles, mas também não faz da culpa um tormento improdutivo. Se não aprendemos com o erro e não modificamos nosso modo de agir, sofreremos. A dor é um alarme, um alerta para que nos cuidemos e saiamos do erro. É como a febre, que nos indica que algo em nosso organismo está em desordem. A febre nos alerta, ajuda na percepção, mas cabe a nós o ato de nos tratar e sair dela. O mesmo vale para o sofrimento. Então, o sofrimento, a angústia e a dor, isso tudo não é punição, mas lógica, consequência natural e inexorável do erro. É ensino. A dor nos servirá de alerta para que mudemos de comportamento e corrijamos o nosso modo de ser. Esse é o processo de aprendizado e evolução. Isso se faz por meio de vivências em distintas encarnações. Justiça. Você verá, Maria, que frequentemente no texto faço menção à justiça. Quando neste audiolivro falarmos de justiça ou justo, não estaremos falando de julgamento, de certo ou errado, do bem ou do mal. Não. Nada de tão pesado ou maniqueísta. Não estamos falando de culpa ou punição, longe disso. Quando estiver ouvindo este audiolivro, procure, por favor, interpretar a justiça como algo justo, adequado, correto, e não como algo punitivo. Quando falamos de justiça, estamos falando de justiça divina. Estamos falando de justiça como entendida pelo Espiritismo.
Justiça em seu mais elevado significado. Algo lógico, perfeito, equilibrado e coerente. Algo correto, devido. É importante compreender esse conceito de justiça para que possamos raciocinar com isenção, lógica e humildade. Entender, por exemplo, que a morte de um jovem saudável e bom possa ser algo justo. Reforma íntima. Mais um conceito-chave para o Espiritismo. Em minha opinião, o mais bacana. Reforma íntima, Maria, significa empenhar-se na melhora de si mesmo. Significa estudar nosso modo de pensar, falar e agir e descobrir como podemos nos melhorar. O que em nós não está legal? O que em nós está em desarmonia? O que agride o outro e a nós mesmos? O que nos faz mal? E, sobretudo, como podemos nos melhorar nesses pontos que identificamos? Isso é reforma íntima. É o esforço de nossa própria vontade, o livre-arbítrio, reformando o nosso caráter. Nós mesmos nos fazendo melhores. Aliás, quem senão nós tem o poder de nos modificar? Um conceito poderoso e bem bacana, não é mesmo? A reforma íntima está muito alinhada com o conhece-te a ti mesmo. Esta é a chave do progresso pessoal, o autoconhecimento aliado ao compromisso pessoal com a nossa própria melhora. Uma curiosidade, Maria. Muita gente que começa no Espiritismo não segue adiante justamente por conta da reforma íntima. É que dá algum trabalho. Exige que o sujeito esteja disposto a encarar, com honestidade, as dificuldades e seus problemas. Exige que a pessoa tenha a humildade e a maturidade de reconhecer onde erra. E isso é bem difícil. O ego às vezes fala mais alto. O sujeito não quer reconhecer que ele não é tudo isso que quer fazer crer. A reforma íntima exige atenção, disposição, coragem e humildade para reconhecer suas falhas, seus pontos fracos e, igualmente importante, agir sobre eles. Nem todos estamos dispostos a isso. Muita gente prefere pagar para ser perdoado ou para conquistar uma chamada graça. É muito mais cômodo, não exige esforço. Como se Deus fosse se impressionar com dinheiro ou com uma promessa, ou ainda com um certo número de repetições de uma frase decorada. É uma pena que muita gente ainda não esteja compromissada com sua melhora, com sua reforma íntima. Uma pena por vários motivos. Pena porque esse é, na minha opinião, o único caminho para a paz na Terra. A paz interna leva à paz na humanidade. Quando cada um cuidar de si, de sua melhora, de se corrigir e de ser uma pessoa melhor para com os demais, pronto, tudo estará resolvido. É uma pena também porque as recompensas emocionais para aquele que se dedica à sua reforma íntima são enormes. Quando começamos a modificar comportamentos que nos fazem mal, que nos tiram o sossego, que nos afastam dos outros, do bem e da felicidade, o alívio e a sensação de liberdade são enormes. A gente percebe que, na verdade, é dono do próprio nariz, que, querendo, consegue ser uma pessoa muito melhor. E isso traz uma segurança, uma paz e uma felicidade fantásticas. Isso nos aproxima das pessoas e, mais importante, nos aproxima de nós mesmos. Ou melhor, nos aproxima de Deus. Valores. Quais são os valores do Espiritismo? São valores universais de toda a humanidade. Se quisermos resumir em uma palavra, é o amor. Amor a Deus, amor a si próprio, amor ao próximo, amor à paz, amor ao aprendizado, amor à evolução. Lema. Não estou certo se podemos dizer que o Espiritismo tem um lema, Maria, mas se tiver é este: fora da caridade não há salvação. Veja que interessante. O Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação, pois acredita que cada religião ou filosofia pode ser muito boa e adequada. Tampouco diz fora da verdade não há salvação, pois quem pode dizer onde está a verdade? Diz apenas que é preciso caridade, que pode ser entendida como o amor em ação, um princípio básico, um valor universal que pode ser vivido por qualquer pessoa, em qualquer religião ou sem religião alguma. Em outras palavras, o que o Espiritismo prega é a prática da caridade, do bem, da fraternidade, da harmonia entre as pessoas. Nada sectário. Pelo contrário. Capítulo 4. Como o Espiritismo entende a morte. A vida para o Espiritismo. Para saber como o Espiritismo entende a morte, antes precisamos compreender como o Espiritismo entende a vida.
O Espiritismo entende a vida como algo muito maior que apenas 30, 50, 80 ou pouco mais de 100 anos que vivemos desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nós espíritas entendemos como vida o período que vai desde a criação do espírito até sempre. Confuso? Tento explicar melhor. Deus criou e continua a criar espíritos. Quando criados por Deus, somos simples e ignorantes, nem bons nem maus. Temos praticamente tudo ainda por aprender. E esse aprendizado, por um bom tempo, vai se dar numa série de vidas ou encarnações. O espírito se junta a um corpo que acaba de se formar para viver mais um conjunto de experiências, ou seja, uma vida. Vive nele errando e acertando, aprendendo e se corrigindo. Um dia, o corpo morre e o espírito deixa aquele corpo. Continua vivendo, agora sem o corpo material que ficou na Terra. Continua a aprender. Mas para que aprenda mais e mais rápida e intensamente, ele nasce outra vez num novo corpo. Mais uma vez, vive encarnado, desde bebê até certa idade. Novamente errando e acertando, raciocinando, experimentando, acumulando conhecimento. O corpo que esse espírito habita morre. E o espírito continua a viver sem o corpo material. Aprende, reencarna e assim sucessivamente. Um vai e volta enorme, dinâmico, de intenso aprendizado, até que em determinado momento, já bastante experiente e evoluído, não mais necessita reencarnar. Não precisa mais da intensa exposição que o encarnado tem para seu aprendizado. Esse espírito continua a se aperfeiçoar, mas agora sem reencarnar. Continua nesse aperfeiçoamento para sempre. Isso é a vida. Isso é a vida na concepção espírita. Percebe então, Maria, como nós, os espíritas, encaramos, ou deveríamos encarar, a morte do corpo? Como mais um fato da vida. Na verdade, algo simples e corriqueiro. Apenas um estágio natural da evolução do espírito imortal. É mais ou menos como passar de ano, fazer aniversário, mudar de cidade ou de escola. Uma etapa vencida e o início de outra. Apenas isso. É assim que deveríamos ver a morte, sem grandes dramas ou perdas. Claro que na hora que ela chega, sempre nos causa um certo susto, mesmo a nós espíritas. Mas quanto mais preparados e ilustrados estivermos sobre o que de fato é a morte, mais tranquilamente lidaremos com mais essa etapa de nossas vidas. Novamente, cabe a comparação com a mudança de cidade, ou de escola, ou de estado civil. Quando acontece, produz um certo impacto, um friozinho na barriga, sobretudo se a mudança for inesperada. Mas depois tudo se encaixa e seguimos adiante. A vida a temos emprestada, não dada. Públio Ciro, escritor latino. A morte. Tudo. O livre-arbítrio define o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia define quem somos. Nosso dia a dia define nossa vida atual e também o nosso futuro. Pelo livre-arbítrio, podemos decidir se queremos ou não encarnar naquele momento, naquela família, naquelas condições. Ou melhor, escolhemos mais ou menos. Espíritos muito atrasados têm encarnação compulsória. Ou seja, se ainda não tem discernimento suficiente para cuidar de si, alguém mais experiente e sábio decidirá por eles. É como um adulto a quem, dada a incapacidade temporária do bebê, cabe decidir o que este vai comer ou vestir. Mais importante ainda, pelo livre-arbítrio, escolhemos o tipo de vida que queremos ter. Em cada situação de nossa vida podemos agir como quisermos. Podemos ganhar conhecimento, modificar comportamentos, crescer, contribuir e ajudar os outros. Ou não. A escolha é sempre nossa. E o resultado? Também. A vida não é o bem nem o mal, mas simplesmente o cenário do bem e do mal. Sêneca, um dos mais importantes filósofos e escritores do Império Romano, e também meu filósofo predileto. Espírito, perispírito e corpo. Olhe para alguém que esteja à sua volta nesse momento, Maria. O que vê? Você vê uma pessoa. Na verdade, o que você vê é um corpo de uma pessoa. Homem ou mulher, alto ou baixo, gordo ou magro, velho ou moço. Esse corpo, acreditamos nós espíritas, é animado por um espírito, ou alma, que é o nome que damos ao espírito quando está encarnado num corpo. O espírito a gente não vê, mas percebe. Isso porque as manifestações inteligentes do corpo têm origem na vontade do espírito. Quando morremos, exaurida então a vitalidade orgânica, o espírito abandona o corpo. E o corpo, sem espírito, fica inerte e se deteriora. Isso, só isso, é a morte. Perispírito é o que podemos chamar de corpo espiritual.
é que quando morremos, nosso espírito deixa o corpo e leva consigo um outro corpo, bem menos material. Esse corpo mais sutil é, por assim dizer, o corpo do espírito. Quando o vidente enxerga um espírito, não vê uma luzinha ou um clarão, vê uma pessoa, por conta do perispírito. Assim como vemos o corpo da pessoa encarnada, esse vidente vê o perispírito do espírito desencarnado. Veja a definição de perispírito dada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 1, A Espíritos. O espírito não é, pois, uma abstração. É um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa o corpo, na morte, não sai despojado de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob aquela forma que nós os conhecemos. Observemo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão num estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são mutilado conforme o gênero de morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu, e não compreendem por que estão separados dele. Continuam a se ver sobre a forma primitiva, e essa visão produz, em alguns, durante certo tempo, uma singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Necessitam da experiência do seu novo estado para se convencer da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha, da qual estão despojados e não têm saudade. Sentem-se mais leves e como desembaraçados de um fardo. Não experimentam mais dores físicas e são muito felizes de poderem se elevar, percorrer o espaço, assim como em suas vidas o fizeram muitas vezes durante seus sonhos. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Têm uma forma, mas uma forma que não os oprime nem os embaraça. Têm, enfim, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos disso concluir? É que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem 3 coisas. Primeira, a alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, aquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma, que se encontra dessa maneira sempre com o envoltório. Este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora, até a presente data, não pudéssemos apanhá-la ou submetê-la à análise. A morte não é um período que termina uma existência, mas um interlúdio somente, uma passagem de uma forma para outra do ser infinido. Humboldt, geógrafo, naturalista. Sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos. Em teus desígnios eternos, perfeitos e imutáveis, quero beber conhecimentos para que nobres sejam os meus pensares e sentires, vindo minhas obras a constituir testemunhas de tua onisciência. Neste mundo de imperfeições e de sofrimentos, dá-me o poder de comandar meus impulsos, enveredar certo minhas inclinações, a fim de servir de condutor aos irmãos que forem ainda menos conscientes do que eu. Que eu possa dominar minhas tendências e paixões inferiores, para vir a ser realmente um servidor da verdade que livra e da virtude que glorifica. Confiante na tua lei e na tua justiça, aguardo, ó Senhor, a delegação de ter poder sobre as criaturas malévolas, encarnadas ou desencarnadas, que venha a poder, se for de teus santos desígnios, ensiná-las e encaminhá-las, porque, enfim, todos são filhos do teu infinito amor, estando destinados ao sagrado objetivo que é o grau crístico. Ó Pai Divino,
pela glória de Jesus Cristo, o teu Verbo neste planeta, rogo a graça do trabalho. Que a minha vida seja um roteiro de verdades semeadas e bondades distribuídas, a fim de que me faça digno filho teu, sabedor de que a cada um será dado segundo as obras que praticar. Desejo fazer da verdade, do bem e do bom a minha religião. Ó Ser dos seres, ó Senhor do infinito e da eternidade, concede-me a oportunidade de conhecer cada vez mais, para dar cada vez mais dignos frutos pelo exemplo, a fim de apressar a evolução desta humanidade, que este mundo de imperfeitos e sofredores venha a ser, em breve, uma das felizes moradas de tua infinita criação. Rogo, ó Pai Divino, por todos os teus filhos, reconhecendo uma só origem divina, um só processo evolutivo e uma só sagrada finalidade. Desejo a graça de tua justiça para em teu santo nome convidar a todos no sentido de saber certo, sentir bem e proceder com dignidade. E isto, Senhor, para que todos venham a ser o mais breve possível acima de mundos, formas e transições. Ó Supremo Espírito, essência divina que tudo manifesta, sustenta e destina, é no teu seio de luz, glória e poder que mergulhamos os nossos pensares e sentires para aí render graças pela tua divina paternidade. E pelas tuas graças, Senhor, fazei que seja este filho teu um fiel discípulo da excelsa doutrina, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude.